Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, Lipão aqui. Vamos para o vídeo número 3 e o segundo vídeo de leitura do projeto Bíblia em 30 dias, a série que vai revolucionar a tua vida. Assim eu creio. Meu nome é Felipe, já falei. Se você puder, se inscreva aqui no canal para não perder nada. E assim, gente, eu não gosto de muita babaquice, não gosto de muita enrolação. Vamos logo pro que interessa, beleza? Gente, no dia 1 nós lemos Criação e Queda. Como Deus criou todas as coisas, que é a graça dele alcançando tudo e todos, a bondade dele expressa. E aí nós temos a queda, que é o homem pecando, quando ele usurpa ser como Deus mesmo não sendo, que gera o grande problema do qual nós sofremos até hoje. Porém, embora soframos com ele, não quer dizer que ele não está vencido, porque Cristo já venceu por nós. E quando o espaço temporal do qual nós estamos sujeitos a acabar, nós estaremos na eternidade. Na eternidade nós não estaremos mais submetidos a uma vida de pecado. E nós vamos falar sobre isso depois, lá para frente, beleza? Mas vamos lá, vamos falar de hoje. Ó, nós temos aqui Gênesis capítulo 12 completo para ler. Nós temos Gênesis do capítulo 28, se eu não me engano, é isso mesmo? Isso, 28, versículo 10 ao 15 e Gênesis 32, versículo 22 ao 28, beleza? Vamos lá? Primeiro vamos entender aqui, ó, o capítulo 12, que está basicamente estruturado em dois momentos. Primeiro momento, o chamado de Deus para Abrão, que depois vai ser rebatizado como Abraão. Uma dica interessante, se você quiser entender um pouco mais da história, tente buscar o significado dos nomes e dos lugares que vão aparecer no Antigo Testamento, porque eles ajudam você a entender a mensagem como um todo. Exemplo, Adão pecou. O significado de Adão é humanidade. Então Adão representa a humanidade naquele momento. Outra coisa, Abrão, eu não sei o significado, gente. Lembrando que tudo que eu falo aqui, eu não fico fazendo um roteiro, eu uso meu conhecimento teológico de anos e é isso aí. Pode ser que tenha coisa imprecisa aí. Mas Abraão eu não sei, eu sei que Abraão, que é o novo nome que Deus vai dar para ele, significa pai de multidões, pai das nações, pai de muitos. Então percebe como tem a ver com o propósito que ele vai cumprir? Show? Maravilha. Então Abrão, quem era Abrão, gente? Abrão era um cara muito rico. O pai dele chamava Arã, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui no capítulo 20 e... Não, gente, falei besteira. Arã era irmão, tá? Irmão de Abrão. O pai deles era Terá, beleza? Ok? Eles eram de uma cidade chamada Ur. Ur, que era de um povo conhecido como os caldeus. Então vamos lá, quem são os caldeus? Vamos entender uma coisa, gente. Independente se você entende do ponto de vista evolucionista, científico, do jeito que você quiser colocar, ou do ponto de vista criacionista, design inteligente, qualquer uma dessas vertentes teológicas aí, fato é que a região que compreende o norte da África até o Oriente Médio é conhecido como crescente fértil. Isso é um fato. O que quer dizer crescente fértil? É uma região que vai do norte da África até o Oriente Médio, que ela tem muitos rios, muitos pântanos, então é uma região muito boa para plantio e sobrevivência. Então as primeiras civilizações vão justamente se colocar no norte da África e no Oriente Médio ali, certo? Inclusive o Jardim do Éden, nós já falamos, era na antiga Mesopotâmia, nessa região da Mesopotâmia. Mesopotâmia, se não me falha a memória, significa terra entre rios, tá? Então essa região da Mesopotâmia foi ocupada por diversos povos que tinham uma cultura, uma língua, alguma coisa similar. Alguns dos povos, os assírios eram um povo muito importante na época, principalmente na questão de desenvolvimento matemático, entre outras coisas mais. Se eu não me engano, foram os assírios que criaram um sistema sexagimal. Por exemplo, a hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos, entendeu? Da onde saiu essa palhaçada? Gente, vem do sistema sexagimal de 6, 60, ok? Show de bola. Outro povo importante, sumérios, foram os inventores da escrita mais antiga que nós temos conhecimento, que é a escrita cuneiforme, que os caras pegavam como se fossem pregos, mas o nome era cunha, e eles pegavam o barro molhado e eles iam
desenhando os sinais e ficava registrado quando secava o barro a escrita do que eles estavam ali contando, tá? Beleza? Um dos povos também conhecido ali, os babilônicos, mas nós vamos falar deles lá na frente, vamos com calma, tá? E os caldeus eram um desses povos. E uma das cidades do povo dos caldeus era Ur. Ur dos caldeus, que Abraão era de lá. Inclusive, lembra que eu falei que Jó é o livro mais antigo da Bíblia que nós temos conhecimento? E se você quiser entender a diferença entre o livro mais antigo e o primeiro livro da Bíblia, volta lá no primeiro vídeo da série para você entender, tá bom? Mas, curiosamente, se não me falha a memória, também a cidade de Jó. Tá? Então, nós estamos nesse mesmo universo ali. Abrão era rico, Deus chama ele, e o versículo 1 vai narrar isso. Então, foi uma experiência transcendental e isso mexe muito comigo. Eu fico sempre imaginando como é que foi a experiência de Deus com esses caras. O que Deus fez, mostrou, falou, que fez com que esse cara largasse a vida boa e mansa que ele tinha e seguisse uma ordem por uma parada que ele nem sabia exatamente onde era, como seria. Ele só teve uma experiência com Deus e ele confiou nessa experiência a ponto de abandonar tudo sem saber o que aconteceria. Qual era a promessa de Deus? Versículo 1 ele vai falar: Abrão, sai do meio dos seus parentes. Eu não sei como se Deus se mostrou para ele, mas eu acredito que não foi. Abrão não teve uma visão de Deus, porque a Bíblia fala que ninguém nunca viu a Deus, ok? Mas alguma coisa Deus revelou, ele se revelou de alguma forma que não fosse ali visível, mas ele se revelou e foi de uma forma que convenceu Abrão totalmente. E aí ele larga, sai do meio dos seus parentes, vá para uma terra que eu te mostrarei, ou seja, ele nem viu a terra. Por meio de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Ou seja, não é nem algo pessoal. E aí é muito interessante, gente, porque tem muita gente que é sommelier de Deus, né? Ah, eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Quem tem promessa de Deus não morre. Sabe? Gente, eu vou falar uma coisa pra você. Quem tem promessa de Deus morre sim. E você precisa entender qual é a promessa de Deus. Porque, por exemplo, a promessa de Deus para Abraão não tinha nada a ver com ele. Ele não ia desfrutar. E tem gente que é egoísta, mesquinho, e acha que Deus vai fazer alguma coisa para favorecer ele. E às vezes não vai. Só você pensar no próprio filho dele, Jesus, que sofreu o que sofreu. O Deus encarnado sofreu. E você achando que você tem promessa de Deus, que você vai ser aquilo. Gente, Abrão nem sabia o que ia acontecer. Abrão teve uma experiência, ele ouviu e ele agiu por fé e foi. Pronto, ele nem sabia, ele só confiou e foi. Beleza? Bom, eu gosto do versículo 4 aqui porque é interessantíssimo. Mas antes de eu falar dele, que para mim é o ápice da nossa leitura de hoje, eu quero falar uma coisa muito importante, gente. Que coisa muito importante que eu quero falar. Abrão, ele é convidado a sair do meio dos seus parentes. Vou repetir, parentes. Isso aqui é essencial para a gente entender algumas coisas. No dia 1 da nossa leitura, eu falei, gente, a respeito de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3. E aí nós vamos entender ali que Deus manda, né? Moisés escreve, na verdade. Enfim, vixe, gente, eu estou entrando num território difícil, mas vamos lá. Deixa eu explicar melhor. Os primeiros 5 livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco, para os judeus a Torá, cujo Gênesis é o primeiro livro, eles são atribuídos em sua escrita a Moisés, que seria um dos patriarcas da fé. Moisés é aquele cara que abriu o Mar Vermelho, você lembra? Show de bola, eu acredito que você lembra assim. Então Moisés, em teoria, teria escrito esses 5 primeiros livros, tá? Por que em teoria? Porque, gente, naquela época, todos os caras tinham um escriba, alguém que escrevia por ele. Nem sempre o cara sabia escrever. A gente não sabe exatamente como foi escrito, mas é atribuído a Moisés por uma série de fatores teológicos que a gente pode discutir num outro momento, mas não é o intuito agora. E aí é interessante que nesse final dessa narrativa aqui, onde Deus cria a mulher, né? Moisés escreve: homem e mulher deixarão pai e mãe e tornarão-se uma só carne. Isso aqui é batata, gente. Isso aqui é batata, isso aqui é importante. Gente, tem muita gente que caga o casamento, o namoro, seja lá o que for, porque ele não sabe diferenciar parente de família, gente. Parente é uma coisa, família é outra. Você é da família do seu pai e da sua mãe enquanto você mora embaixo do teto deles e depende deles.
A partir do momento que você escolheu um parceiro, uma parceira, você saiu da casa deles, gente, a partir de agora, eles não são mais a sua família. Eles são seus parentes. Família que você está construindo com a pessoa que você escolheu. Por que é importante saber isso? Porque se você não tiver isso bem estabelecido na sua mente, sempre que der um problema no relacionamento, você vai cogitar voltar para casa dos seus pais. Sempre que der um problema, você vai perguntar para tua mãe o que ela acha. E a tua mãe, o teu pai, eles são seus pais. Eles não vão deixar de ser seus pais. E eles sempre vão puxar a sardinha pro seu lado, porque você é o filho deles. Só que essa puxação de sardinha, que não vem só da família, vem de outros amigos, pode atrapalhar você nas resoluções de conflito com o seu cônjuge. Vocês não são uma só carne? Como é que você quer ter uma questão que é importante para você e não dividir com ele e dividir com outra pessoa? Divide primeiro com ele, pô. Então é essencial entender isso, gente. O seu pai e a sua mãe, quando você casou, são sua família. Peraí, falei errado. Seu pai e sua mãe, quando você casou, tornam-se seus parentes, família, pessoa com quem você está. Beleza? Então aprenda a colocar cada coisa no seu lugar. Beleza? Para que você não negligencie a história que você está construindo. Show? Não estou dizendo com isso que você não pode pedir conselho para sua mãe, para seu pai, blá, 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 que eles vão fazer mais parte da sua família. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que você precisa colocar cada coisa no seu lugar. E esse é um princípio bíblico. Tá aqui, ó. Fechou? Ótimo. Então, passamos por tudo isso. Passamos pela experiência miraculosa de Deus com Abrão. E eu quero mostrar um negócio para vocês, ó. Eu tenho uma tatuagem aqui, ó. Ó. São algumas palavras em hebraico. E essa primeira aqui, ó, tá? Essa primeira é temor. É uma palavra que eu gosto muito. E temor, no seu sentido mais original possível, significa ver Deus me vendo. Como você se sente, se comporta sabendo que Deus está te vendo? Isso é temor. Beleza? Então, imagina como ficou a cabeça de Abrão quando ficou claro para ele que Deus estava vendo ele. Aparentemente foi completamente convencedor a ponto dele largar tudo para trás. Beleza? E aí ele sai. Ele vai sair com a sua esposa, Sara. Ele vai sair com todos os seus escravos, servos, animais, riquezas e vai embora. Ele vai para essa outra terra que Deus vai mostrar para ele. Que terra é essa? Canaã. E ele já conhece Canaã muito rapidamente, que é a terra que depois os judeus vão habitar, os hebreus vão habitar. Então Deus mostra para ele, mas ele fica na região, mas não consegue desfrutar, porque a promessa não é para ele. Não é para ele, é por meio dele. Beleza? E aí, olha que interessante, gente. Abrão, o tal do pai da fé, ele vai desfrutar daquele espaço, daquele lugar. Porém, quando você tem animais, você tem postos, tem pessoas dependendo de você, para você manter tudo isso, ainda mais numa região ali, né, incerta, e que você não estava estabelecido, é difícil. E aí chega uma grande seca e o que eles vão fazer? Eles vão sair de lá e ir para o Egito, ficar um tempo no Egito para eles conseguirem sobreviver. E Abrão dá uma escorregada feia, gente. Porque ele, com medo de morrer, ele vai lá e coloca sua mulher como sendo sua irmã, para que se acontecesse alguma coisa, ela fosse usada como uma moeda de troca, entendeu? Com o faraó, seja lá quem tivesse lá no alto escalão dos egípcios. O pai da fé, o cara maneirão, que muita gente idolatra e acha ele um topzera e tal, gente, ele foi covarde. Mesmo ele tendo escutado a palavra de Deus, mesmo Deus tendo falado nitidamente com ele, tendo uma promessa, ele tendo uma segurança, ele vai lá e ele fica com medo. E ele faz a esposa dele se passar por irmã. E ele é repreendido pelo faraó depois. Então, assim, desvio de caráter, gente, é uma coisa que tem, assim, todo mundo. Todo mundo tá sujeito. Beleza? Então, a segunda parte de Gênesis 12 vai falar só sobre isso. E eu acho importante a gente frisar nisso daqui, pra gente não se esquecer, gente, que nem um homem da Bíblia, exceto Jesus Cristo, conseguiu passar ileso de erros.
Todo mundo falhou, todo mundo errou. E só um cara ficou de pé, o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, é interessante isso pra gente entender que, cara, herói só tem um. O resto é todo mundo vilão. Nós somos vilões da nossa própria história, tá? O Abrão, pai da fé, por muitas vezes, é só você ler os capítulos que estão em volta do versículo do capítulo 12 aqui, você vai ver que ele caçoou, que ele duvidou que Deus realmente faria o que fez na vida dele. Abrão, por exemplo, ele teve 2 filhos, tá? Ele era idoso, a esposa dele era idosa, então era uma situação muito difícil, não acreditavam que podiam ter filhos. E aí Deus chama ele e assim, cara, Deus vai dar um filho para ele. Ele dá uma desacreditada, né? E desacredita muitas outras vezes. Ele tenta ajudar Deus a ser Deus, né? Porque Deus não é capaz de fazer tudo sozinho. A gente precisa ajudar ele, né? É igual Adão e Eva. Precisaram querer ajudar Deus a ser Deus. Enfim, o que ele vai fazer? A esposa dele vai sugerir ele se deitar com uma escrava dela e vai ter um filho. E esse filho nasce, é Ismael, tá? Que é também pai de outros povos que também estão ali na região do Oriente Médio, essa região de tensão que nós temos hoje. E o segundo filho, que é o filho que realmente Deus tinha para ele, ponto, acabou, é Isaac, filho de Sara, tá? O filho da promessa mesmo. A gente vê tudo isso e a gente percebe que o homem, ele não ajuda Deus, gente. O que você acha que você ajuda Deus mesmo? Você não ajuda nada, Deus. O que você faz é fazer o possível para não atrapalhar, entendeu? E é interessante porque Deus deixa a gente participar mesmo assim. Mesmo Abrão tendo feito o filho dele do jeito dele, que não era do jeito que Deus queria, Deus deixa. Mas só que Deus não deixa de cumprir o seu plano. E aí vem Isaac. É importante a gente saber isso, e eu gosto de uma analogia de um pastor que é muito criticado, inclusive, mas que, na minha opinião, é um pastor inteligente, com as suas contradições, como todos nós temos, que é o Vitor Azevedo. O Vitor Azevedo, uma vez, fez uma analogia que eu não esqueci. Cara, o que Deus faz na história é basicamente assim, tem um carro sujo para lavar, o carro é de Deus. Deus é o pai. E ele vai lavar o carro. Só que ele chama o filho dele, pequenininho, que não faz a menor ideia do que é lavar um carro, para participar. Esse filhinho pequenininho é a humanidade, é a gente. Deus não precisa da nossa ajuda. A gente não sabe o que está fazendo. A gente vai lavar o carro errado. A gente mais vai jogar água fora e sabão fora do que ajudar o pai a lavar o carro. Mas ele deixa a gente participar. Por quê? Porque ele é bom. Porque ele quer se relacionar. Porque ele ama os seus filhos, ama a sua criação. Então ele faz todo um cenário para colocar você desfrutando da companhia dele. E não tem alegria maior para o filho do que participar da vida do pai. Beleza? Dito isso, podemos ir para o 28. Tá? 28, versículo 10 ao 15. Eu vou ser breve. No capítulo 28, gente, vai apresentar para a gente Jacó. Jacó que é neto de Abrão. Então vamos lá. Abrão teve 2 filhos, Ismael mais velho, Isaac o mais novo. Isaac vai ter 2 filhos, Esaú, beleza? E Jacó. Esaú mais velho, Jacó o mais novo. E Jacó, gente, o nome Jacó, lembra que eu falei que entender o nome ajuda? Jacó significa enganador. Jacó foi o cara que tramou com a mãe dele, esposa de Isaac, quando ele estava idoso já e prestes a morrer, o roubo da bênção da primogenitura. Existe dentro da tradição dos hebreus lá um negócio que é o seguinte: o filho mais velho, ele é o herdeiro legítimo do pai. Então ele tem a bênção da primogenitura, que não é uma obrigação, mas em teoria o mais velho é quem herda a responsabilidade do pai, etc. Aí Isaac estava prestes a morrer e ele vai chamar Esaú para ser abençoado. A mãe de Isaac, a esposa de Isaac, mãe de Esaú e Jacó, Rebeca, se eu não me engano, ela vai tramar lá com Rebeca ou Raquel? Não vou lembrar, mas é uma mulher. Ela vai tramar com Jacó e eles vão enganar o pai e Jacó vai receber a bênção no lugar. Tá bom? O enganador. Esse cara, depois que ele faz isso, o irmão Esaú quer matar ele a todo custo. E ele foge. Depois que ele foge, ele tem uma experiência muito legal, que é no capítulo 28, a partir do versículo 10, que é quando
Jacó está num lugar chamado Betel. Beleza? Betel é um nome bem interessante também dentro da narrativa bíblica. Eu não sei exatamente o que significa Betel, mas eu posso dar uma pesquisada depois, tá? Betel. E aí vai dizer aqui, ó, que, enfim, meio tempo Jacó partiu de Berseba, rumo a Harã. Quando se pôs o sol, ele chegou num local para acampar e passou a noite. Encontrou ali para descansar uma pedra e tal. E quando ele dormia, sonhou com uma escada que é da terra aos céus. Beleza? E aí Deus falou com ele, enquanto os anjos desciam subir dessa escada. Eu sou o Senhor, seu Deus, Deus seu avô Abraão e do seu pai Isaque. A terra do qual você está deitado lhe pertence. Muito louco isso daqui, gente. Betel significa casa de Deus. Achei. Capítulo 28, versículo 19. E aí, ali naquele local onde ele estava, ele vai ter uma visão, uma escada que vem do céu e toca a terra. Os anjos ficam descendo e subindo nessa escada e Deus, no topo da escada, fala com ele. Essa figura, esse sonho, essa visão significa basicamente que Deus está tocando a humanidade novamente para ter comunhão com ela. Curiosamente, Jacó estava dentro da região que compunha Canaã, terra que foi prometida a seu avô Abraão. Então, o que Deus está querendo dizer é, ali, aquela região que vai ficar o povo de Israel, o povo escolhido por Deus para abrir a descendência que desencadearia na vinda do Cristo, do Jesus, o Messias, é a casa de Deus. Então aquele povo é a casa de Deus e a escada significa Deus vindo justamente criar um caminho de volta para ele. Agora a pergunta para vocês, quem que é a escada na visão? Pensa aí comigo, tá? Então, Deus chama Jacó, reafirma o que Deus prometeu a Abraão, tá? E aí, esse cara enganador ele vai viver. Nós vamos pro capítulo 32. Vamos lá, gente. 32 tá acabando. Onde vai ter uma outra situação, que eu não vou entrar em detalhes, mas é o seguinte... Jacó, ele briga com um anjo a noite inteira, pedindo para que o anjo o abençoe, tá? E esse anjo aqui provavelmente não era um anjo. Existe uma discussão teológica, mas provavelmente era Deus. Por quê? O que acontece é o seguinte, passa toda essa história, tá? A visão da escada é assim que Jacó traz seu irmão Esaú. Passam-se muitos anos, acontece muita coisa na vida de Jacó. Ele é transformado nesse processo todo. E aqui ele está na noite anterior ao qual ele vai ter que se reencontrar com seu irmão Esaú, porque o Esaú estava vindo. Ele não tinha como fugir de Esaú. Anos depois, muitos anos depois. E aí na noite anterior, ele tem um encontro com esse homem, que não sabemos se era Deus, se era um anjo, mas tudo indica que era o próprio Deus. E aí Jacó agarra ele e não deixa ele embora. E o anjo pede para que ele seja solto. Então Jacó fala para esse cara, para esse anjo, que ele não vai embora enquanto ele não for abençoado. Isso dura a madrugada inteira. E no início da manhã, Deus, ou o anjo, ou esse ser místico, toca na coxa e desmonta o cara. E aí ele é abençoado e o anjo, Deus, vai embora e diz para ele: a partir de agora, seu nome não é mais Jacó, você não é mais o enganador. A partir de agora, você é Israel, porque você lutou com Deus e os homens. Então, essa perseverança de Jacó, que por muito tempo foi enganador e agora era aquele que persistia nas coisas, aquele que lutava pelo que era seu, aquele que queria ser abençoado, aquele que tinha uma família que dependia dele, aquele que tinha uma geração que dependia dele, já não era mais o covarde, já não era mais o enganador, porque ele lutou com Deus, lutou com os homens, e aí Deus ressignifica o nome dele para Israel. Curiosamente, Israel é o povo que vai vir a partir dele, tá? Jacó vai ter depois 12 filhos, eu acho que já estão aqui os 12 filhos, inclusive. Esse encontro dele com Esaú vai ser muito bonito, com o seu irmão mais velho.
E eu adoro isso daqui, gente. Não tem como eu não falar disso. Porque, olha que interessante. Vamos pensar aqui, ó. Filho de Adão e Eva. Caim e Abel. Caim o mais velho, Abel o mais novo. Abel era o mais querido. Caim o rejeitado. Filhos de... Não vou entrar em Noé, vou direto para Abraão. Ismael mais velho, rejeitado. Isaac o mais novo, abençoado. Outro exemplo. Vamos lá para Isaac, os filhos de Isaac. Esaú mais velho, Jacó mais novo. Esaú não é beneficiado, Jacó é beneficiado. Ou seja, o irmão mais novo na narrativa do Gênesis está sempre tomando a bênção do mais velho. E eu sempre me perguntei o porquê disso, né? E aí, por exemplo, eu chego nessa narrativa do reencontro, né, de Esaú com seu irmão Jacó, e Jacó sabia que tinha errado e ele estava assim, cara, eu vou pedir perdão para ele, tô arrependido, se ele me matar bem, se não amém, porque eu sei que eu tô errado. E Esaú abraça ele, cara, quando vê. Eu me emociono porque fala que quando eles se veem de longe, eles correm um pro outro. O irmão mais velho que tinha tudo para punir o mais novo pela traição. Ele abraça, esquece de tudo que foi cometido. E eu me perguntava, por que isso, cara? Porque o mais velho que tem o direito... Filho pródigo, gente. O filho mais velho era o bom, era o que estava ali. Por que ele é sempre... Por que o irmão mais velho na Bíblia ele é sempre prejudicado e o mais novo é sempre agraciado, abençoado? Eu não entendia. Até que eu entendi que Jesus Cristo é o primogênito de muitos irmãos. É um filho legítimo, o que tem o direito de se sentar à mesa do Pai. E embora os irmãos mais velhos da história da humanidade, porque todos os homens falham, tiveram muita dificuldade de perdoar o mais novo por tomar o seu lugar, Jesus Cristo é o irmão mais velho que doa o seu lugar pelos irmãos mais novos. Jesus Cristo é a escada da visão do capítulo 28. Jesus Cristo, ele está exemplificado em Esaú, quando Esaú perdoa e recebe o seu irmão de volta. Deus está reconciliando a si mesmo com o mundo em Jesus Cristo. A lição é essa. Não posso falar mais nada, gente. Obrigado. A gente volta para a terceira leitura depois. Um abraço. Obrigado.